Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Café na Mesa Nova, um conteúdo em formato de entrevistas com foco no bem. Hoje nós temos aqui o nosso querido Rogério, que ele veio falar sobre o Instituto de Defesa da Fauna e um pouco sobre o trabalho que ele realiza aqui na Cuesta Paulista. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, quero agradecer você, Érica, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar com o seu público e falar um pouco do trabalho que eu faço. Que bom, Rogério. A gente fica muito feliz de receber você aqui. Conta pra gente o que é o IDF e como que ele atua aqui na Cuesta Paulista. O IDF é uma ONG que trabalha com defesa da fauna, é o Instituto de Defesa da Fauna. A gente tem uma ação focada muito aqui na região da Cuesta. Ela se mostrou uma região no estado de São Paulo muito importante. Só para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo ele compõe praticamente 3% do território brasileiro, mas 1/3 da fauna de mamíferos do Brasil está no estado de São Paulo. E está nas áreas que sobraram de vegetação nativa, e uma dessas áreas é aqui a região da Cuesta. Por isso o nosso trabalho é desenvolvido aqui. E conta pra gente quando foi que tocou o seu coração como veterinário, né? Estudante de veterinário, quando foi que você disse para você mesmo, eu vou atuar nessa frente? Eu acho que foi muito antes de até... A lembrança mais antiga que eu tenho é por volta de 6, 7 anos. Sempre me encantou muito a natureza, né? Os animais, as plantas. Mas a minha mãe fala que eu com 3 anos... Eu me referia assim, mãe, um dia eu vou trabalhar no Bumbum Tantan, que era o Instituto Butantan, que me encantavam as cobras. E eu trabalhei por muito tempo no Instituto Butantan, com as serpentes. Então, assim, a natureza, de uma maneira geral, me encantou, e os animais da fauna. Então, quando eu entrei na universidade para fazer veterinária, eu já tinha esse encanto. Eu já sabia do primeiro momento que eu pisei ali dentro, que eu queria ser veterinário de animal selvagem. Eu já sabia, eu gosto muito de cão, de gato, todos os animais. Eu sabia que eu queria ser o veterinário de animal selvagem. E quando foi que você cruzou com o tamanduá pela primeira vez e decidiu, eu quero... Sempre foi um animal que me encantou. Eu trabalhei por muitos anos com as cobras, com as serpentes, sempre com projetos ligados à conservação. E te conto que era mais desafiador, porque você convencer as pessoas de que uma cobra peçonhenta é ameaçada de extinção e precisa ser salva, muito desafiador, né? A gente brinca que é muito mais fácil trabalhar com a fofofauna, que são os peludinhos bonitinhos, né? Fofofauna. Mas já naquela época eu trabalhava muito com répteis, o tamanduá já me trazia um fascínio, porque ele é um animal tão diferente. Ele é um sobrevivente da Era do Gelo. A gente vê aquelas imagens da Era do Gelo do mamute, do tigre dente de sabre, e o tamanduá-bandeira já existia naquela época e conviveu com esses animais. Então, olhar para ele, eu sinto como se eu estou olhando para um fóssil vivo. Então, isso sempre me acompanhou, né? No período que eu fiz a minha pós-graduação com serpentes, tinha um trabalho acontecendo com o tamanduá-bandeira, e aquilo já me encantava e eu já acompanhava. Aí, em 2017... eu estava numa transição, eu fui muitos anos professor universitário dentro da veterinária, e eu estava num posicionamento assim de eu quero voltar para trabalhar com conservação da fauna. E aí nesse momento é que o Marcos Falbel, um dos fundadores do IDF, entrou e chegou um e-mail para mim em 2017 perguntando: quero trabalhar com inseminação artificial de tamanduá-bandeira para conservação. Ouvi falar que você é o cara que mexe com reprodução, porque eu trabalho, né, com reprodução animal. E aí foi daí que a gente foi desenrolando esse assunto, e aí eu mergulhei de cabeça no tamanduá-bandeira, que tem sido meu hiperfoco nos últimos anos. E Rogério, compartilha com a gente sobre como esse seu trabalho está sendo benéfico para a Cuesta Paulista. Sim, é importante entender que a gente passou por uma reunião, uma conversa antes, né, quando a gente se conheceu, e nesse momento a gente tinha quase umas 15 pessoas ali, mais ou menos. Eu fiz uma pergunta: quem dali da plateia, né, que estava naquela bate-papo, já tinha visto o tamanduá-bandeira? Praticamente todo mundo levantou a mão. E quando eu cheguei aqui na região para trabalhar, comecei em 2021, tinha uma percepção de que era um animal comum. É comum, tem tamanduá. E aí era aquele discurso. Capivara, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará. Só que isso não é trivial. Para você ter uma ideia, a gente fala da Mata Atlântica.
a Mata Atlântica sobrou por volta de 12% da Mata Atlântica no Brasil todo, grandes áreas de Mata Atlântica estão no país, estão em São Paulo. Pra você ter uma ideia, tem a Mata Atlântica do interior. Essa Mata Atlântica do interior, no estado de São Paulo, sobrou só 2%. 2%. Nossa, e esses 2% está aqui nessa região. Está na nossa então, região. Boa parte é essa região. Então, assim, esses animais não estão aqui à toa. Muita responsabilidade. O que sobrou do Cerrado também, parte dele também está aqui na região. Que a região é justamente o encontro do Cerrado e da Mata Atlântica. Então, o nosso trabalho aqui visa, primeiro, trazer luz e voz para essa fauna, para essa diversidade que está na região, e que as pessoas às vezes têm como algo que é comum, que é trivial, e não é trivial. Então, trazer essa percepção, né, esse bate-papo, acho que ajuda a trazer isso para as pessoas. Você está numa região privilegiada. A gente tem animais aqui que são ameaçados de extinção, não só no estado de São Paulo, no Brasil todo, e é uma região muito diferente. Esse encontro do Cerrado e da Mata Atlântica, essa diversidade, é algo muito diferente. Então, o nosso trabalho traz esse olhar, encontrar pessoas que querem proteger essa região, e não só proteger, como restaurar, né, as áreas que eram nativas de Mata Atlântica, o Cerrado trazer de volta. E a gente tem uma abordagem muito pragmática e que não é contra, por exemplo, o agro, nada disso, pelo contrário. Grandes áreas de remanescentes estão na mão de propriedades privadas e muitas delas desempenham atividades econômicas ligadas ao agro. Então a ideia é justamente criar um modelo, a gente aplicar um modelo aqui na região sustentável, mas realmente sustentável. Porque essa região a gente ainda tem as duas coisas. A gente tem atividade de desenvolvimento econômico e a gente ainda tem os remanescentes e a fauna. E uma coisa que a gente quer trazer também como um valor a biodiversidade é um valor. E não é só um valor no sentido de algo que, eu gosto de natureza, é importante para mim. Não, economicamente é um valor. Para você ter uma ideia, o ecoturismo da onça pintada no Pantanal, isso é comprovado na estimativa, ele movimenta por volta de 8 milhões de dólares por ano. E a gente está numa região a 2 horas e pouco do aeroporto de Guarulhos, que chega gente do mundo inteiro, e podia estar vindo para essa região para movimentar a economia regional com floresta, com cerrado, com fauna. Isso não está se opondo ao crescimento e desenvolvimento. Não é só uma questão de beleza cênica, isso tem valoração do ponto de vista econômico, para gerar postos de emprego. Melhorou a qualidade de vida, a remuneração, quem oferece a hospedagem, a alimentação, aí vem a questão do artesanato, os guias, quer dizer, tem toda uma rede de suporte para um turista chegar. E aí eu ouço relatos de turistas que vão para algumas áreas do Pantanal, que eles veem às vezes 5 onças pintadas por dia, muito bom para ver onça pintada. E aí teve um grupo de japoneses que em 10 dias no Pantanal, só um deles viu um dia tamanduá-bandeira. Então assim, esse turista que está indo direto para o Pantanal, tranquilamente, ele veio do Japão, da Europa, da América do Norte, ele pode parar 2, 3 dias na região para ver o tamanduá-bandeira, que é um valor, para então ir para o Pantanal ver onça pintada, que é um animal, por exemplo, na região está extinto. Mas o ponto é, ele pode parar aqui, só que para que ele possa parar aqui e ver, não é só infraestrutura, você tem que ter habitat onde vai ter o tamanduá-bandeira sobrevivendo, porque também tem muita pressão por ocupação dessas áreas, conversão das áreas em condomínios, e assim, se extirpar a vegetação nativa, e não. A região tem um outro atributo aqui, que a água de toda essa região, ela é da chuva. A gente não tem grandes rios abastecendo a região, é água de chuva. Uma vez que você mude a vegetação, o clima também se altera, você muda o regime de chuva, a gente pode vivenciar um período de seca gravíssimo. É uma abordagem multidisciplinar, com várias visões, assim, tem uma vantagem econômica, tem vantagem para a sociedade de serviços ambientais, que a gente fala, a água, alimento, polinização e por aí vai. Então assim, a nossa abordagem não é aquela abordagem às vezes romântica de vamos abraçar o tamanduá e salvá-lo, é muito mais do que isso, porque a gente não acredita... Viver com ele. Exato, e a gente não acredita em conservação sem inclusão do ser humano. Nós estamos vivendo no planeta, só que a gente tem como fazer isso de uma maneira equilibrada e que traga benefício para os dois lados, né? Não é um objetivo de exploração econômica, de vamos explorar. Não, é muito mais do que isso, né? E melhorar a distribuição de renda. Você imagina, você tem a oportunidade de melhorar a distribuição de renda, criar novos postos de trabalho na região,
Porque tem um atributo que isso você não cria, já está pronto. Essa biodiversidade, Já tá tudo aí, é tá só aqui. administrar, É fazer só a uma gente gestão. aprender a fazer uma boa gestão, para que isso possa ter por gerações. Então, muitos caçadores, ex-caçadores do Pantanal, hoje, ele ganha muito mais dinheiro com um turista que paga em dólar, paga em euro, dá gorjeta em dólar em euro. Para ele é muito mais interessante do que ele ganhava para bater uma onça. E essa uma conversa que a gente tem aqui para ter essa mudança, né, de abordagem, de visão, né? De visão de mundo. Sim, a mudança de visão de mundo, falou tudo. E aí que é o desafio, né, de trazer uma visão de mundo diferente. A gente, como ser humano, é muito resistente à mudança, né? Qualquer coisa que fale. Então, assim, eu vim de São Paulo, é o cara de São Paulo falando, não, agora eu não. Hoje eu moro em Pardinho, morei em Botucatu um tempo, então eu estou na região, então eu estou na realidade da região, eu vivo a região. Eu brinco, né? Eu vim para cá trabalhar em 2021, tomei água daqui, agora eu não vou mais embora. Não. Rogério, gostei muito de conversar com você, gostei muito do nosso bate-papo. Também. Eu acho que é muito legal poder se conhecer e conversar e trazer isso num bate-papo. Que Deus e todas as boas energias abençoem seu trabalho. Amém, axé. É muito rico e importante pra gente. Isso, tenho certeza. Do guerreiro e de outros mais. Sim, perfeito. Para quem não sabe, o guerreiro é um tamanduá que a gente está reabilitando para voltar a viver na natureza aqui na região. Então, em breve eu trago boas notícias dele. Encerramos aqui a nossa interessante entrevista com o Rogério. Peço para que vocês curtam e compartilhem os nossos vídeos. Até breve.